Oi pessoal, meu nome é Ludmila Andrade. E eu sou Matheus Castro e a gente faz parte da equipe de nutrição aqui da casa. Hoje a gente quer fazer uma pergunta para vocês. Será que criança também pode ser vegetariana? Muitos pais são desencorajados a darem uma alimentação vegetariana para seus filhos, até mesmo por profissionais de saúde. E a gente sabe hoje que isso é falta de informação. É verdade. Inclusive, a gente queria reforçar aqui, antes de falar um pouquinho com vocês sobre os principais mitos e verdades, sobre as principais dúvidas sobre esse tipo de alimentação, é explicar que a recomendação do Ministério da Saúde para crianças até 6 meses de vida é igual para crianças vegetarianas e não vegetarianas. Ou seja, o Ministério da Saúde recomenda que a gente faça apenas o aleitamento materno, sem introdução de água e chás até os 6 primeiros meses. E após isso, aí sim vai ter introdução alimentar, e aí por isso que a gente vai dar uma pincelada sobre as principais dúvidas sobre alguns nutrientes e algumas condutas importantes nessa fase, né, Matheus? Exatamente. Primeiro mito ou verdade sobre a alimentação vegetariana para crianças. Existe uma idade mínima para criança ser vegetariana? Isso é um mito, exatamente porque os estudos mostram, né, que uma criança ela pode ser vegetariana desde a fase da introdução alimentar, como a gente falou anteriormente. Sempre prestando atenção, né, no balanceamento daquele prato, então se aquele prato está saudável, se não está, fazendo as combinações entre cereais e proteínas e vegetais. Segundo, crianças vegetarianas necessariamente têm deficiência de B12? Na verdade, depende, gente. Então, se você for vegetariano estrito, a recomendação é sim a suplementação dessa vitamina. Agora, se você for ovo-lacto vegetariano, vai ser necessário um acompanhamento com exames laboratoriais, ou seja, com acompanhamento de um médico ou de um nutricionista. No entanto, uma coisa que é importante a gente reforçar é que não é uma deficiência apenas de vegetarianos. Então, tem alguns estudos mostrando que 50% da população vegetariana pode ter essa deficiência, enquanto 40%, ou seja, muito próximo, né, esse valor, das pessoas que não são vegetarianas também possuem deficiência de B12. Então é muito importante a gente estar sempre acompanhando. Terceiro, crianças vegetarianas apresentam deficiência proteica? Hoje a gente sabe que não, que é mito. A gente consegue atingir as quantidades proteicas adequadas para o desenvolvimento da criança a partir dos alimentos de origem vegetal. E a gente sempre fazendo aquela combinação, né, do cereal e a leguminosa. Quais são as principais leguminosas? É o feijão, aquela misturinha, né, brasileira do arroz e feijão. Botar uma ervilha, uma lentilha, um grão de bico, a quinoa, enfim, são ótimas opções aí pra gente ter um prato rico de proteína adequado para uma criança. Quarto, crianças vegetarianas têm deficiência de ferro? Na verdade é mito. Por quê? Porque através dos alimentos vegetais a gente também consegue boas fontes de ferro. E quais são esses alimentos? Geralmente as leguminosas que o Matheus falou, que também são fontes de proteína, ou seja, feijões, grão de bico, lentilha, ervilha, além de algumas sementes que você pode usar para complementar, como semente de abóbora, gergelim, chia e 2 cereais que a gente gosta muito de utilizar também com os vegetarianos, que é a quinoa e o amaranto. E uma dica muito importante é vocês utilizarem fontes de vitamina C junto com o ferro. Por exemplo, as frutas cítricas. Então, nas principais refeições, que são almoço e jantar. E tomarem muito cuidado com alguns nutrientes que podem atrapalhar a absorção desse ferro, como, por exemplo, o cálcio de origem animal, que ele é encontrado no leite, queijo e alguns derivados. E outra substância, que são algumas chamadas substâncias antinutricionais, né? São fatores antinutricionais que podem também atrapalhar a absorção desse mineral. E ele é encontrado nas leguminosas, que são as principais fontes. Ou seja, é importante a gente deixar de remolho. O remolho, de pelo menos 12 horas, ele vai impedir que essas substâncias atrapalhem a absorção do ferro. Quinto, crianças vegetarianas têm algum tipo de prejuízo no seu crescimento e desenvolvimento? A gente sabe hoje que não. Isso é um mito. Os estudos mostram que as crianças elas se desenvolvem vegetarianas ou onívoras, né, aquelas que consomem carne, elas têm o mesmo tipo de desenvolvimento desde que a dieta seja balanceada e adequada, onde fornece todos os nutrientes para o desenvolvimento dessa criança. A curva, então, de crescimento vai ser igual para o onívoro ou para a criança vegetariana. Sexto, crianças vegetarianas têm deficiência de cálcio? É mito. Isso porque, gente, todos os nutrientes podem ser conseguidos na alimentação vegetariana. Isso se você tiver um equilíbrio e um acompanhamento de um profissional, né? Com exceção da B12 que a gente comentou da suplementação. Então, com o cálcio não vai ser diferente. A gente consegue ele através principalmente do gergelim. Pode ser o gergelim semente ou pode ser ele em pasta, que a gente chama de tahine. E ele pode ser usado como base para molhos, pode ser adicionado junto com melado e é bem interessante para crianças também. Além de outras fontes de cálcio, como por exemplo o tofu, vegetais verdes escuros. Então, por exemplo, brócolis, couve também são fontes de cálcio vegetal.
E uma dica importante é a sua vitamina D tem que estar em dia, ou seja, aquele banho de sol para você conseguir aumentar a absorção desse mineral. E para você tomar cuidado também com alguns alimentos que podem prejudicar a absorção do cálcio, como por exemplo espinafre e folha de beterraba. 7º e último mito e verdade sobre a nutrição vegetariana para crianças. A dieta vegetariana, ela é mais cara? A gente sabe que isso é um mito, porque o vegetariano ele tem como base alimentar os vegetais, o arroz, o feijão, a hortaliça, o legume, a fruta, enfim. E a parte mais cara do prato do brasileiro normalmente é a proteína de origem animal, que é a carne, o frango, o peixe. Então quem tem a ideia, né, que a dieta vegetariana ela é cara, provavelmente faz uso excessivo de produtos industrializados e não a comida de verdade. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas de hoje. E se vocês tiverem ainda alguma dúvida que a gente não falou nesse vídeo, coloca aqui nos comentários. Não esquece também de ativar as notificações, curtir e compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês. Tchau! Tchau, tchau!